Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Deus abençoe você por estar conosco mais uma vez nessa terça-feira. Paz, meus amados. Graças a Deus, juntos mais uma vez, como igreja, como família, como irmãos, como amigos. Essa é a vontade de Deus, que a sua igreja sempre se reúna. E nesse tempo, a única celebração nossa que ainda não voltamos a presencial é a célula. Pelo lugar ser menor, e a gente precisa cumprir, obedecer e continuamos aprendendo, né, a ser igreja fora da igreja no tempo de crise e em tempos posteriores das probabilidades da perseguição que ainda haverá sobre os cristãos. Então a gente está aprendendo com Deus de que nós precisamos estar preparados a todo tempo para servir a Deus, para amar a Deus, para adorar a Deus o tempo todo, né? Porque o tempo todo Deus é bom. Amém? Amém. A Renata está... Eu estou aqui compartilhando no grupo da igreja, né? Compartilhei já. Já temos irmãos aí? O título, o tema, né, da nossa lição de hoje é um tema bem sugestivo. O cristão e a igreja local. É um tema que vai falar sobre o valor que nós damos para a igreja local, né? Para a igreja a qual nós pertencemos, para a igreja a qual nós temos comunhão, né? Muitas vezes nós damos tanto valor, né, ao nosso trabalho, à nossa casa, aos nossos compromissos, mas não damos o valor que deve ser dado à igreja local, né? A igreja é uma instituição de Deus, né? Deus instituiu a igreja e nós vamos falar sobre a importância da igreja na nossa vida, né? E nós já estudamos a semana passada sobre não perca Jesus, né? Muitas vezes pela rotina, pelo dia a dia, pelo costume, né? Nós esquecemos de perguntar ao Senhor, né? Se devemos ou não devemos fazer tal coisa, né? Então nós estamos aqui mais essa terça-feira para juntos pedirmos a orientação de Deus, né? Para que a nossa vida seja melhor, né? Muitas vezes nós reclamamos da situação que nós estamos vivendo, mas nós não mudamos, né? Não demos um passo para melhorar, né? O Senhor dá oportunidades para a gente todos os dias e a gente precisa melhorar, a gente precisa entregar a Ele aquilo que Ele pede para nós entregarmos. Então esse é um tempo que o Senhor preparou para a gente compartilhar da sua palavra, né, nessa noite. É um estudo de, no máximo, 1 hora, né, 55 minutos. Nós vamos compartilhar e nós pedimos para que você interaja conosco aqui nos comentários, né, e que você seja tremendamente abençoado nessa noite. Amém? Irmãos, esses dias, conversando com a irmã da igreja, eu acho que foi na noite da conquista anterior, né? A irmã falava, e a gente comentou isso, né? Que ela orava tanto pedindo para a família dela, para ter mudança, e um dia o Espírito Santo falou para ela, você precisa mudar primeiro. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos amar a nossa igreja. Nós não idolatramos. No entanto, a gente continua servindo a Deus ausente na igreja por 3 meses e pouco. E nós não deixamos de servir ao Senhor. Mas nós estamos com a igreja local ali arrumadinha, bonitinha, sempre ansiando pela sua presença. Então, assim, a igreja local é importante. Nas suas redes sociais você poderia colocar mais coisas da sua igreja local.
se verdadeiramente você a ama, né? Se ela não traz vergonha para você, né? Porque existem pessoas e situações que às vezes, já passei isso em algum tempo na minha vida, de convidar uma pessoa para ir para outra igreja e não na que eu frequentava. Porque eu tinha medo do que o pastor podia falar, de como os irmãos iam reagir, aquele estilo de pessoa, mas para ir na sua igreja eu preciso disso, eu preciso daquilo e tal. E dependendo da igreja que você está, você tem que falar, você não pode assim, não pode assado e tal. Não, a igreja é um lugar público, você pode vir, segundo a Bíblia, como estás, e Deus vai agir e transformar, você não vai permanecer como está. E a igreja local tem esse trabalho, é um trabalho personalizado, né? Como que é quando você tem um treininho na sua casa de educação física, alguma coisa assim? Personal trainer. Personal trainer. A igreja local é um personal trainer seu, espiritual. Porque a gente pode ter um tete-a-tete, a gente pode ter um tempo melhor, a gente pode conversar mais intimamente das coisas do reino, das nossas angústias, das nossas aflições, das nossas necessidades, né? Essa é a igreja local. E, amados, você pode ter certeza que o pastor Luiz, eu, os líderes de célula, os irmãos que trabalham na recepção, que trabalham com as crianças, que trabalham no louvor, todos amamos ver os irmãos e pessoas novas na igreja, porque a igreja não pode inchar, a igreja precisa crescer, então nós precisamos de pessoas novas, então a gente tem orado constantemente para que a igreja local cresça, nós estamos trabalhando socialmente também buscando isso. Então, assim, glória a Deus, porque nós estamos crescendo. Aparentemente parece que não, mas quando a gente para raciocinar, refletir, a gente vê que está tendo crescimento e vai continuar crescendo, e assim que as nossas crianças, os nossos idosos, as pessoas que ainda têm algum probleminha que não pode participar da celebração, quando tudo isso estiver reunido, em nome de Jesus, a nossa igreja vai ficar pequena. Nós já estamos sonhando há tempos com as nossas duas celebrações, né? De domingo, porque a igreja é lotada e tal. Então é maravilhoso ser cristão e estar em comunhão em uma igreja. Fora disso não dá para ser cristão. Se for fora de uma igreja, você não é cristão. Porque daí você está contradizendo a Bíblia, aí você, qualquer coisa que você contradizer da Bíblia, diz que você não é o que a Bíblia diz que nós somos, os fiéis verdadeiros, né? Amém. Nós ficamos muito felizes quando a gente vê os irmãos aqui entrando, dando boa noite. É muito bom ter vocês nos apoiando, irmãos, amigos também que estão nos apoiando, assistindo, né? Que você se sinta privilegiado nessa noite, porque nós estamos falando da palavra de Deus, né? E essa palavra é a palavra que vivifica, liberta, e a palavra que transforma. Não é uma palavra nossa, é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, meus amados? É muito bom, a gente gostaria de falar o nome de todos vocês. Nós estamos vendo aqui, no celular da Renata, a gente consegue ver muita gente aqui, então nós somos gratos a Deus porque o Espírito Santo te moveu e você disse sim para Deus. E agora nós estamos juntos. Então vamos orar para que esse tempo relâmpago nosso juntos seja edificante, seja de crescimento e de bênção para mim e para a sua vida. Senhor amado, Pai querido, em nome de Jesus nós te agradecemos pela vida, por estarmos aqui, por estarmos vivos, pelo Senhor ter pelejado por nós nesse dia e nos permitido estar reunidos com a igreja, com os amigos, com os irmãos. Isso é maravilhoso, Deus, essa oportunidade que o Senhor nos dá de sermos uma família de verdade. E uma família de verdade tem problema entre os membros dela, mas nós sabemos que o Senhor, como o cabeça da igreja, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso conselheiro, advogado, consolador, acaba nos trazendo paz quando nós
temos algumas dificuldades e nos confrontamos em algumas situações. Mas nós sabemos que tudo isso é para o crescimento da igreja local. E a igreja local ela precisa expandir as suas tendas, né? Precisa crescer. E nós estamos a caminho disso, porque o amor do Senhor, o Espírito Santo agindo no nosso meio tem sido algo intenso, Deus. Culto, domingo, maravilhoso, a ceia, maravilhoso a prova de manhã no CTVIP. A noite da conquista foi algo maravilhoso também, de um tempo precioso de oração. E agora nós estamos aqui, Deus, reunidos nos nossos lares para te adorar, como igreja local. Que o Senhor nos abençoe, abençoe cada família que está reunida, está presente, participando desse momento. Por mais que saibamos, ó Deus, que estando em casa, vendo um vídeo, vendo pelo celular ou pela TV ou pelo computador, nós podemos dispersar um pouco, mas que o Teu Santo Espírito nos faça focar e recebermos tudo que precisamos receber nesta noite de alimento, para nos fortalecermos e nos enchermos da Tua graça, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo precioso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos começar esse estudo, o cristão e a igreja local, com uma passagem bíblica que está em 1 Timóteo 4:1, que diz assim: o Espírito de Deus, né? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo, né, na carta aos Timóteos, a Timóteo, ele fala isso, que nos últimos tempos alguns abandonariam a fé. E por isso o tema da nossa lição, né, nosso estudo de hoje é o cristão e a igreja local. Paulo já estava nos advertindo que alguns apostatariam, se separariam da fé, né, e dariam ouvidos a espíritos enganadores. Né? O que mais tem nesse mundo, irmãos, são espíritos enganadores que querem nos tirar da presença de Deus, nos tirar da comunhão com os irmãos da igreja. Né? Então, a gente acredita muito nisso, que um desses ensinos malignos que o diabo tem disseminado nos últimos dias é que o cristão não precisa participar de uma igreja local. Isso é uma verdade que o inimigo está querendo colocar, né? E muitos cristãos já tomaram isso como lema, né? Eu não preciso de uma igreja local para ser cristão. E isso é uma doutrina de demônios, né? E nós vamos estudar alguns pontos aqui que vai falar sobre isso, né? Que nós não podemos deixar a igreja local. Tem muitas frases, né, que têm estado na boca de alguns cristãos, que são frases assim, como essas que eu vou dizer aqui. Não preciso ir à igreja para estar com Deus. Não preciso ir à igreja para ser um cristão. A igreja somos nós. Não preciso participar da igreja, eu sou a igreja. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus está em você e não na igreja. Então, todas essas frases que eu falei aqui, irmãos, elas podem conter uma certa verdade, mas quando usadas como argumentos para não participar da igreja, né, elas se tornam ensinos de demônios. Se os irmãos verem, nesse texto de Timóteo, irmãos, aqui no finalzinho, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Os espíritos enganadores, eles estão em pessoas. Eles estão em pessoas que ensinam a doutrina desse espírito enganador que é o demônio. E são sutis, né? Como lá em Gênesis, lá no começo, quando teve aquele bate-papo com a serpente, Eva e tal, aquele bate-papo suave, assim, parecia que mudou uma palavrinha, um ponto e vírgula, e de repente a casa caiu, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas frases,
porque são doutrinas de demônios ensinadas por pessoas que estão com espíritos enganadores. Então, por isso, a palavra de Deus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus que está nos advertindo, nos alertando que nos últimos dias isso aconteceria, e a gente sabe muito bem que isso tem acontecido no meio cristão, e a gente precisa tomar muito cuidado. O cristianismo, o evangelho é levar boas novas. Nós precisamos levar a salvação para as pessoas, o arrependimento, a salvação às pessoas. Não existe uma moeda de troca. Deus está de braços abertos para te receber. E isso você não paga. Você decide receber. Não é dinheiro, não é campanha, não é uma troca. Eu faço, o senhor faz. Não. Nós recebemos Jesus, somos transformados, e o Espírito Santo nos adverte, nos alerta contra os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios. Então essas frases que a Renata falou são bem sutis, e ela está na boca de muito crente aí que já o espírito enganador entrou nele. E ele já está vivendo essa doutrina de demônios segundo a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, ensinando, orientando o jovem pastor Timóteo. E nós não podemos esquecer, irmãos, que esse período da quarentena que nós passamos sem congregar foi um tempo que o Senhor permitiu que nós passássemos, né? Não que isso foi imposto a nós por uma determinação do governo, por uma pandemia que o mundo todo está vivendo, né? Então, esse período, irmãos, está justificado para o Senhor, porque nós não tínhamos condições, né, de estarmos juntos, mas o Senhor deu outras ferramentas para a gente estar juntos, né, ainda que virtual, né, mas isso não pode ser uma coisa rotineira agora, né? Aos poucos o governo está flexibilizando, né, ainda com os cuidados de distanciamento, mas nós estamos podendo participar das celebrações. A gente não pode perder a oportunidade, porque é ali que o nosso espírito é alimentado, né? É ali que a gente recebe a bênção, né? A vida, né? Palavra de vida, palavra de transformação. Então eu quero perguntar para você hoje, qual o valor da igreja local para você? É uma pergunta para você meditar, né? Porque, como eu disse aqui no começo, às vezes a gente dá muito valor, né, para os nossos compromissos de trabalho, de estudo, festa familiar, sentimental. A gente não perde um compromisso, mas a gente não tem um compromisso com a igreja local. Né? Como eu disse, a igreja é algo que o Senhor instituiu, né? E existe muito valor em a gente estar toda semana na nossa igreja local. E a gente vai falar sobre alguns benefícios aqui, né? O cristão, ele tem o dever, né, de estar sempre orando, fazendo as suas leituras bíblicas particulares, né? Mas a pregação que a gente ouve, que a gente participa na igreja, né? Ela complementa isso na nossa vida, né? Quando você ouve o seu pastor ou o seu líder lá ministrando a palavra, você recebe um plus, né? Algo a mais do Senhor. Então, a gente precisa não só estar falando, vendo pela internet, né? A gente precisa participar das celebrações para que a gente ouça, né? E quando a gente está frequentando a igreja, a gente não recebe isso, né? Esse prazer, né, de ouvir o seu pastor. Então,
Irmãos, o Valdo tá escrevendo um negocinho aqui, tá me atrapalhando. Irmãos, ela pediu ajuda, irmãos. Irmãos, nós estamos em família, né? Ela pediu ajuda. Porque às vezes nós falamos muitas vezes a mesma palavra. Então precisa. Eu estou ajudando ela a não repetir a mesma palavra. Eu estou orando ao Senhor para que Ele conduza, né? Ele diz, eu sempre oro para que o Senhor conduza a minha vida. A gente tem falhas, né? Mas o Senhor, Ele vai, assim, a gente vai tendo os vícios de linguagem, né? Mas eu vou tentar aqui não falar né? Porque é muito difícil, né, irmãos? Mas enfim, como nós estávamos falando, a pregação, ela complementa o nosso estudo, né? A comunhão com os irmãos, ela traz algo que pela internet a gente não consegue, né? Quantas vezes durante os estudos de célula nós temos oportunidades de ter comunhão com alguém, conversar com alguém, e o Espírito Santo usa aquela pessoa para falar algo para nós, né? Então é importante essa comunhão, carinho dos irmãos, né? Na igreja local a gente tem a oportunidade de conversar, a gente tem a oportunidade de escutar uma determinada situação, coisa que se você ficar em casa assistindo pela internet somente, né? Como eram as oportunidades que a gente tinha durante a quarentena, agora a gente nem oportunidade ainda de transmitir os cultos, a gente não está podendo porque estamos com alguns problemas técnicos. Mas é importante essa comunhão, né? O louvor congregacional, né, de toda a igreja é curador, né? Domingo passado, a nossa irmã Salazar, ela falou que ela sentiu muita alegria ali, e realmente quando a banda pôde novamente estar ali louvando todos juntos, nós sentimos aquela alegria, né, que só o Senhor dá pra gente nesse tempo. Você vê, irmãos, a Renata está falando aqui e eu pontuei acerca da irmã Salazar mesmo, né? Eu comentei de uma irmã, agora eu vou comentar da irmã Salazar. Claro que todos os irmãos têm sido maravilhosos. Mas ontem, no fim da noite da conquista, eu acho que foi ontem, ou foi domingo, a Salazar, a irmã Salazar, ela falou, nossa, meus amados, eu estava com vontade de sair voando dentro da igreja. Gente, você não sabe como isso é edificante, como é gostoso saber que os irmãos estão sensíveis à manifestação do Espírito Santo dentro da igreja. Então isso é algo maravilhoso. A Renata está pontuando aí algumas coisas, né? Pregação, louvor, a comunhão, a gente poder compartilhar, a gente poder orar junto. Isso tudo são coisas que se tem dentro da igreja local. Nós dentro da igreja local a gente tem a oportunidade de aprender a expressar o perdão, né? Porque a gente convive com pessoas falhas, com pessoas que podem nos decepcionar, e ali a gente pode praticar o perdão, né? A gente vive num mundo imperfeito e às vezes ir ao culto e congregar pode ser um mix de bênçãos misturado até com dores, né, irmãos? Porque estamos falando de homens, né? Nós somos falhos, mas nós somos pecadores arrependidos, né? Que estamos ali rendidos aos pés do Senhor, pedindo a Ele que nos oriente, né? Que nos conduza. A gente sabe também, irmãos, que nem todos podem congregar, mas nós queremos enfatizar aqui o valor que você dá para a sua igreja local. Mas a gente sabe também que tem muitos irmãos que não podem congregar, às vezes pela idade avançada, por problemas de saúde, dificuldades financeiras, às vezes, de vir até a igreja, né? Mas isso não impede a pessoa de estar em comunhão com Deus. O que não pode é assim, eu vou ser cristão em casa, né? Eu vou ser cristão em casa, isso que não pode. Então nós estamos querendo aqui dizer para você, né, salientar aqui, frisar
para você a importância de estar em comunhão, a importância de estar na sua igreja local. Amém, irmãos? Aqui, o primeiro benefício que a gente encontra na igreja local, na casa do Senhor, são boas coisas. Boas coisas nós encontramos na casa do Senhor. Olha o que diz Salmo 65:4. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. É do templo do Senhor, é de dentro da casa do Senhor que transbordam as bênçãos para a nossa vida, né? O Senhor ordena a vida e a bênção para a nossa vida, enquanto nós estamos ali servindo ao Senhor. O próprio salmista, no Salmo 122, ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele se alegrava, né? Quantas pessoas, quando chega o dia de ir para a igreja, nossa, hoje eu vou ter que ir na igreja. Né? A gente tem que tirar esses vocabulários da nossa boca. Né? A gente precisa dizer assim, que bom, hoje é dia de estar na casa do Senhor. De estar ali, revendo os irmãos, podendo ouvir uma pregação. Talvez o seu pastor, o ministro lá de célula, os irmãos que pregam ali na nossa igreja, não sejam aqueles pregadores eloquentes, né, da internet, mas são homens e mulheres que têm servido ao Senhor, têm buscado ao Senhor com sinceridade, que oram, que se preparam, né, e você deve valorizar isso. Né? Hoje eu quero trazer você para essa questão de valorizar esse compromisso, que é um compromisso que você tem com o Senhor. E esse compromisso te traz bênçãos, né? Te traz coisas boas. O primeiro benefício é que só vai te trazer coisas boas. Amém? Irmãos, a Salazar, ela continua flutuando na graça de Deus. O Marcelo, eu lembrei do Marcelo, ele falou um amém aqui. Ontem também, o Marcelo, o Espírito Santo falou com ele algumas coisas, né? Alinhou a mente dele com o céu em algumas situações para que ele abençoe pessoas, e a gente conversou um pouco depois. Foi interessante que foi uma das conversas mais longas que eu e o Marcelo tivemos com relação a coisas da igreja, com relação a ouvir a voz do Espírito Santo e tal, porque a gente está sempre falando de obras, de construção, de fazer isso, de fazer aquilo, e foi uma noite muito gratificante, aonde tinha um grupo pequeno de irmãos, mas um grupo seleto, um grupo que estava ali para buscar a Deus, se colocar no seu culto racional, oferecendo o seu sacrifício vivo, em busca de alguma coisa para si ou para outra, né? Então, igreja local, as boas coisas, sempre teremos, em nome de Jesus, teremos boas coisas na igreja Vida Plena, para recebermos do Senhor, e do Senhor, como só vem coisa boa, a igreja Vida Plena, ela é plena no Senhor, plena na palavra de Deus. Então a gente está junto e misturado. E viver na casa do Senhor é desfrutar das coisas boas que Ele tem para nós, né? Eu quero pôr uma pergunta aí para você interagir com a gente. Compartilhe algo de bom que você já recebeu de Deus em uma celebração, dentro lá da casa do Senhor, dentro da sua igreja local. Compartilhe aí. Quem nunca recebeu uma palavra do Senhor, uma resposta que estava buscando, ou uma bênção ali, naquele lugar, né? Então é importante você dar valor para a casa de Deus. Esse tempo que nós estávamos passando e ainda estamos, né, com uma flexibilização um pouco maior, né, da quarentena, dessa pandemia, nós percebemos a ausência de alguns irmãos por conta de idade, né, ou por conta de alguma comorbidade. As crianças não podem estar conosco, alguns irmãos que já têm alguma doença já e precisa se preservar. Nós entendemos tudo isso, irmãos. Mas você que pode ir, né? Você que tem com quem deixar seus filhos, faça o possível para estar
dentro da casa do Senhor, porque ali você recebe uma bênção, ali você recebe uma palavra, uma resposta que você precisa, amém? E tem vários benefícios aqui que o Valdo vai dar sequência nesse estudo. Irmãos, então, a casa do Pai encontramos boas coisas, o primeiro benefício, né? O segundo é crescimento espiritual. Irmãos, a gente preza demais pelo crescimento espiritual. Nós somos privilegiados, glória a Deus, porque somos um povo que estamos abrindo a mente para que o Espírito Santo age de maneiras diferentes. Nós já alcançamos coisas que um monte de igreja nem pensa nisso. Um curso de teologia local, de forma fácil, de fácil entendimento, com a prova alegre, né, como os irmãos participaram aí. Então, assim, boas coisas Deus tem preparado para você e tem usado seus instrumentos. E esse crescimento espiritual, a gente precisa crescer, nós não podemos ser criança para o resto da vida. Nós precisamos entender que nós passamos por dificuldade, nós ouvimos coisas que não gostaríamos de ouvir, mas a gente precisa pôr na balança de Deus e ver o que foi falado, o que está sendo falado é ou não é de Deus. Se é de Deus, por mais que doa, o crescimento espiritual vai nos fazer glorificar Deus depois. O Salmo 92:13 diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Que louvor lindo, né? Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Florescer significa desenvolver, crescer, amadurecer e também dar frutos. Aqueles que estão plantados na casa de Deus, mesmo em meio às crises, estão crescendo emocional e espiritualmente. Na casa de Deus, como só tem boas coisas, o crescimento espiritual é nítido. Mas esse crescimento espiritual, as boas coisas estão lá, para todos. É que nem o Salmo 23, né? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com o Senhor. Prepara o banquete para nós com boas coisas. Mas eu decido, eu quero crescer ou eu quero ser o filhinho mimado da mamãe? Eu quero ser o filhinho do papai, o dodói. Não, nós crescemos, meus amados. Florescer significa desenvolver, crescer, amadurecer, dar frutos. Por quê? Porque nós estamos sendo plantados, nós estamos sendo adubados com o adubo da palavra de Deus. Aí não tem jeito, não tem jeito. Às vezes nós somos confrontados, e é natural, e precisa ser. O pastor Luiz, ele usa muito esse termo, né? Às vezes as pessoas, eles querem conivência, não confronto. A conivência não vem de Deus. Isso aí é corrupção. Agora, o confronto pela palavra de Deus só pode causar florescimento, alegria de estar aprendendo com Deus. A Bíblia diz que Deus corrige quem? Os que Ele odeia? Não, é os que Ele ama. E amados, todos precisamos de correção. Todos precisamos. Então, assim, na casa de Deus sempre tem boas coisas, porque o Espírito do Senhor está lá. E sempre vai ter pessoas de Deus. Sempre vai ter pessoas de Deus. E aí o crescimento espiritual, porque nós estamos nos beneficiando do alimento das boas coisas. Então nós precisamos crescer espiritualmente. Na comunhão da verdadeira igreja tem palavra, oração, louvor, comunhão, adoração, ensino. Isto é alimento completo que recebemos de um culto. A igreja precisa ter isso. Eu comentei na Noite da Conquista com os irmãos, e que eu conversei com um irmãozinho, e a gente falou, nós não somos uma igreja que faz congresso, que fica fazendo festa de aniversário disso, festa de aniversário daquilo. Não, nós precisamos participar das boas coisas com foco de crescimento espiritual. E como que é isso? Palavra de Deus, oração, louvor, comunhão, ensino, adoração pura e verdadeira. Esse alimento
não tem como não nos deixar crescer de forma saudável e equilibrada. Excelente e equilibrada. E uma oportunidade que a gente tem quando a gente vai à igreja local é de levar alguém, de levar um parente, de levar alguém ao conhecimento do Evangelho, né, para que se converta a Jesus. E a gente, aquela pessoa que você convidar, ela pode sair daquela celebração uma outra criatura, né? Então você, quando está, como a gente está falando aqui, o benefício de ter um crescimento espiritual é de você também trabalhar para o reino, né? Você cresce espiritualmente e cresce o reino de Deus, né? Então é uma oportunidade que a gente não pode perder. E dentro desse crescimento espiritual, irmãos, eu não posso deixar de evidenciar o nosso CTVIP, nosso Centro Teológico Vida Plena. Nós tivemos o livro Introdução à Bíblia e agora nós vamos começar domingo os Evangelhos e Atos. Estamos tentando preparar um material legal para vocês. Eu estou nessa luta aí faz tempo, nessa correria de ler aqui, de ler ali, de ler lá, para trazer algo sublime, algo gostoso para você participar. Você que desistiu no meio do caminho, mas no meio do caminho voltamos a falar sobre isso. Você pode recomeçar agora no livro dos Evangelhos e Atos. É um círculo abençoadíssimo que nós vamos ter, né? Não vai parar. Se você parou lá, não conseguiu ir no Introdução à Bíblia, recomece em nome de Jesus, se fortaleça, cresça. Irmãos, quantos de nós não lemos a Bíblia hoje? Quantos de nós lemos, mas lemos de forma automática? Lemos para dizer que lemos e nem lembramos o que lemos. E oramos, mas fizemos aquelas orações assim que a gente nem lembra direito o que orou, se pediu, se não pediu, se agradeceu, se não agradeceu. Então assim, vem com a gente, vem ser feliz com a gente. Crescimento espiritual. O terceiro é alegria espiritual. Irmãos, a gente termina a nossa celebração, a gente sempre, graças a Deus, eu já, parece que eu aprendi, eu estou me sentindo bem pra caramba. Porque domingo eu tinha uma mensagem, irmãos, a mensagem minha estava em quase 3 folhas. O meu coração estava desesperado, porque 1,5 folha eu já passo do horário. E eu não consegui tirar nada para fazer ficar menos. E glória a Deus, Deus foi maravilhoso comigo. Eu terminei em cima do laço, 45 minutos, o Renata disse que eu estava encerrando. Então eu estou aprendendo. E para mim foi uma alegria maravilhosa conseguir fazer tudo certinho, fizemos a ceia e tal. Foi um tempo onde a gente sentiu os irmãos verbalizando a alegria espiritual. A gente tem visto, a gente tem pedido para os irmãos, você pode dizer amém. Você pode, se você está ouvindo algo bom, algo de Deus, diga amém. Diga glória a Deus, diga aleluia. A gente com razão, com entendimento. Eu ouvi, nossa, Deus falou comigo, glória a Deus, aleluia. É isso, irmãos. Nós não estamos pedindo para ninguém ficar aquele negócio esquisito, mas nós podemos, de forma racional, que é o nosso culto racional, ouvirmos, compreendermos, recebermos e aleluia, glória a Deus. Então, assim, alegria espiritual. O Salmo 84:4 diz assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado, lembra, irmão? Nós estudamos 1000 vezes feliz. Esse 1000 vezes não é 1000 vezes do número 1000 vezes. É felizes para sempre. Então, você é bem-aventurado porque habita na casa do Senhor. E o bem-aventurado faz o quê? Louva o Senhor continuamente. Sabe aquele negócio de dar glória a Deus na tribulação? É doido, né? Mas, ó o Salmo, louvar-te-ão continuamente. Continuamente, irmãos, é independente da situação, com crise ou sem crise, com alegria ou no choro. É louvar ao Senhor na casa do Senhor. Claro, nós vamos expandir para os nossos lares, mas a casa do Senhor é chamada casa de oração, é a casa de Deus. Então, assim, a alegria espiritual. A Renata falou um pouco antes daquela frase que às vezes, nossa, hoje eu tenho que ir na igreja. Acabou o culto para você. Acabou, porque Deus se entristeceu. O Espírito Santo com certeza se entristece. É um pesar. Aí esse tem um sentido disso. Nossa, é um pesar eu ter que ir na igreja, porque senão o pastor vai me perturbar. É um privilégio, né? Nós podemos estar congregando, né?
Nós fomos chamados, né, tirados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. E aqui fala que habitar na casa de Deus é desfrutar das riquezas de Deus. Né? Quando a gente vai numa casa de alguém mais rico, né, que aquela casa toda cheia, toda linda, né, você tem prazer, nossa, a gente foi naquela casa, aquela casa espetacular, tudo no lugar, decoração impecável. E a casa do Senhor, irmãos, embora você esteja lá naquelas 4 paredes, com aqueles bancos, né, você está desfrutando de uma riqueza sem igual. É riqueza espiritual que nós estamos falando. Você está entrando num palácio, né? Você está entrando num lugar onde o Senhor ordena a bênção, onde vidas são transformadas. Então a gente precisa valorizar esse lugar. Isso é importante. Nós queremos, com esse estudo de hoje, você valorizar o lugar onde você congrega. Se você tem alegria de ir na casa do Senhor, você desfruta das riquezas, dessa alegria espiritual, da libertação, da transformação. Você precisa ter alegria, você precisa priorizar. A sua agenda precisa ter em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Quantas vezes chegamos tristes na igreja e saímos cheios de alegria? Já aconteceu isso comigo, chegar nervoso, preocupado, assim, e de repente o negócio foi mudando, aquele louvor maravilhoso da nossa banda, da nossa equipe abençoada, da igreja linda que nós estamos vivendo, as transformações da igreja, as transformações pessoais, gente, traz alegria demais. A gente chega às vezes esgotado, cansado, de repente sumiu, desapareceu. Você só lembra no outro dia que você foi para a igreja cansado, mas chegou em casa feliz, chegou alegre. Por quê? Porque você desfrutou dessa alegria espiritual, porque você está crescendo, então a igreja local é um lugar que precisa te inspirar alegria, e saber que lá é um posto onde você com certeza vai encher o seu tanque de alegria, de paz, de amor, de novas experiências, de crescimento, de alegria espiritual. Você já teve uma experiência marcante de chegar oprimido em um culto e sair leve e alegre? Você já chegou na igreja com dor de cabeça e de repente ela desapareceu? Você nem lembra quando ela desapareceu? Deus é tão sutil, Deus não fica fazendo escândalo quando Ele faz um milagre. Você chega na igreja chateado, você chega triste, você chega com dor de cabeça, você chega com a cabeça inchada de tanto problema e de repente vai desaparecendo, o Senhor vai operando, o Espírito Santo vai trazendo alegria, você vai crescendo, você vai assumindo a sua posição de filho amado de Deus, de verdadeiro adorador que adora em espírito, o Senhor em verdade, e daí de repente aquela opressão, aquela carga, aquelas coisas que você ouviu durante o dia vão desaparecendo. Deus é tão maravilhoso e tão sutil e não fica levantando bandeira quando acontece alguma coisa, quando Ele faz alguma coisa, que Ele faz sempre, que de repente, irmãos, a gente nem percebe. Cheguei triste e saí vibrando de alegria e nem percebi que Deus agiu em mim. E Ele não fica cobrando. Ele quer que você volte para continuar adorando, recebendo essa alegria espiritual o tempo todo. Então você para e pensa, quantas vezes você chegou mal na igreja e saiu bem, saiu feliz? E olha, se você não saiu bem, não saiu feliz, é porque você não participou do culto. Não é Deus, não é o Espírito Santo, é você. O quarto benefício e o último é a manifestação da glória de Deus. É outro algo que não tem preço, né? Salmo 26:8 diz assim: Senhor, eu amo o recinto da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Amados, a Renata colocou aqui das 4 paredes. Amados, a igreja está lá, sem ninguém. É uma construção, só isso. Mas quando eu chego, você chega, a glória de Deus chega. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos a igreja. E quando nós entramos dentro daquelas 4 paredes, não são as 4 paredes que vibram, não são os instrumentos que vibram, somos nós.
Os instrumentos estão lá, tudo parado, tudo estagnado, né? Paradão ali. Mas quando nós chegamos, os músicos chegam, o pessoal do multimídia, do som, o pessoal das crianças, as salas e tal, começa aquela movimentação na recepção. Então, a glória de Deus começa a manifestar porque o corpo de Cristo está trabalhando junto. A cabeça está dando a direção, que é Jesus, e nós estamos agindo e os milagres estão acontecendo. E o Senhor, o salmista, ele fala: Senhor, eu amo o recinto da tua casa, eu amo estar dentro da tua casa. É um lugar onde a glória de Deus se manifesta, então é um lugar que todo mundo tinha que desejar estar. Irmãos, é dar vida para estar na casa do Senhor, o lugar onde a glória de Deus habita. É verdade que Deus não habita em templos feitos por mãos, é por isso que a gente falou. Irmãos, aquele lugar sem ninguém é só uma construção morta, é bloco, é cimento, é telha. Só isso. Mas quando nós chegamos, chega a vida, chega a glória de Deus. Por quê? Porque Deus habita em nós. Porque nós ouvimos a voz do Espírito Santo, obedecemos e marchamos. Levantamos a cabeça e marchamos. E às vezes nós batalhamos o dia inteiro e estamos machucados, feridos. Mas lá é o lugar onde você é sarado, você é curado. Em nome de Jesus. Mas como sentimos a glória de Deus quando estamos reunidos como igreja num culto local? É o que a gente ouve dos irmãos, a gente vê um irmão chorando porque Deus está falando, nós vemos um irmão sorrindo porque Deus está falando, nós vemos irmãos meditando porque Deus está falando. Você não pode ser o mesmo cristão da sua salvação, do tempo da tua salvação. Você cresceu, você amadureceu, você saiu do leitinho. E nós estamos passando essa fase, nós estamos há 3 anos juntos, nós estamos crescendo como igreja e a gente vê o crescimento de muitos irmãos. Então você precisa parar e analisar. Quando eu chego na igreja, o que eu faço? Quando eu chego na igreja, a minha rotina é a mesma? Se é a mesma, você precisa mudar. Porque o Espírito Santo, ele não vive de rotina. O céu não é uma rotina. O céu é movimento, é de glória em glória, poder em poder, manifestação de alegria o tempo todo. É a glória de Deus se movimentando nos nossos corpos frágeis, sensíveis. Então, em nome de Jesus, sinta a manifestação de Deus. Se você não está sentindo, você precisa mudar. Amados, é o que nós falamos às vezes. Às vezes você precisa mudar os móveis da tua casa de lugar para dar um ar de que mudou alguma coisa. A igreja às vezes muda de lugar, não fica com aquela cadeira cativa não, senta num outro lugar para você ver o culto, participar do culto de uma forma diferente, com um posicionamento, de um outro ângulo. Tudo isso mexe com a gente. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar dentro da igreja como se fosse um bando de múmias. A gente não pode ficar mortificado dentro da igreja. Nós não podemos ficar adormecido dentro de uma celebração, porque o salmista diz que é um lugar que a glória de Deus permanece. Então eu preciso amar estar na casa de Deus. Eu queria dar um exemplo aqui, um exemplo prático de quando nós estamos na igreja, né? Imagina você numa festa e os garçons, né, que são os anjos de Deus, estão passando com as bandejas, com os alimentos, né, aquelas coisas gostosas que tem em festa, e você lá parado. Te oferecem a comida e você não pega. Você não expressa nada, você não expressa alegria, você não se alimenta. Então a gente precisa ir com expectativa, né, para a celebração, para que você possa participar daquele banquete, participar daquilo que está sendo oferecido, né? Não vá lá olhando as falhas dos irmãos, porque todos lá são homens, né? São pessoas falhas, né? Pessoas que têm, que vai de alguma forma decepcionar. Mas se você for pensando, Senhor, eu estou indo, porque eu preciso da tua palavra, eu preciso do seu alimento, você vai com essa expectativa, tudo vai mudar. Tudo vai mudar.
Então, a cada dia que você chegar ali naquele lugar, você vai orar e vai falar: Senhor, eu vim aqui, eu preciso receber. Eu preciso sair daqui melhor do que eu entrei. Amém? A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão para nos servir, administrar, ajudar a administrar as nossas vidas. Então, os anjos do Senhor, eles vêm com a bandeja cheia de boas coisas. Essas boas coisas vão causar crescimento espiritual. O crescimento espiritual, ele vai nos levar a sentir alegria de estarmos na casa do Senhor. E essa alegria por quê? Porque nós conseguimos olhar com os olhos de Deus. A glória de Deus está naquele lugar e nós precisamos estar juntos. Ali o Senhor ordena a bênção. Você quer um milagre? É casa de Deus. Você é de uma igreja evangélica? É casa de Deus. Você precisa amar a tua igreja. Você precisa amar a tua igreja. Amar a sua igreja é amar os irmãos, o povo que está ali com você em comunhão, em adoração, como família de Deus, né? Então, assim, a gente já teve experiências do toque da glória de Deus no culto. Nós já tivemos, você vê, eu falei, uma irmã falou que o Espírito Santo falou com ela que ela queria mudanças nos outros, e Deus falou: eu quero que você mude. E ela entendeu, a glória de Deus se manifestou de uma forma assim, exortando a pessoa: opa, você precisa mudar, não fica esperando a mudança dos outros. E a pessoa entendeu Deus falar e mudou. A gente falou aqui da irmã Salazar que queria voar dentro da igreja e tal, que ainda continua querendo voar aqui, ela está falando para nós. O Marcelo, o Espírito Santo falou com ele, está levantando o Marcelo para uma obra maravilhosa. E ele sabe qual é o povo que ele tem que cuidar. Ele tem um povo especial para Deus e especial para ele, porque o Espírito Santo está levando ele a entender que ele precisa ajudar esse povo. Então é a glória de Deus se manifestando nas nossas vidas. A busca que temos pelas pessoas das nossas vidas. Nós falamos na Noite da Conquista: irmãos, faça uma oração diferente. Não faça uma oração formal, não. Muda, coloca diante de Deus a tua angústia, a tua dor, a tua aflição. Coloca diante da glória de Deus, dentro da casa de Deus, onde habita a glória de Deus. Você já cresceu, você já se alimentou, você está buscando. Então, o inimigo não vai poder falar assim: mas quem é você que vem aqui só para pegar a bênção? Não vai falar, porque nós já crescemos nesse sentido. Nós temos alegria de estar na casa de Deus. Ir na casa de Deus em busca de bênção, você está errado. Não é coisa de cristão. Não é coisa de quem cresceu. Ir na casa de Deus, nós vamos porque nós somos satisfeitos com o Senhor, com tudo que Ele fez e tudo que Ele faz conosco e tudo que Ele ainda vai fazer. Nós vamos lá satisfeitos para adorá-lo, para termos comunhão, para ajudarmos as pessoas. Nós somos abençoados e somos abençoadores. O Salmo 27:4 diz assim: o rei Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Gente, ver essa glória, essa formosura do Senhor é só para quem está alegre na casa de Deus, só para quem cresceu, só para quem entende que a casa de Deus nós encontramos boas coisas. Então o salmista ele é tão... Por isso que o coração desse homem era segundo o coração de Deus, porque o cara ele sabia se expressar diante de Deus, de clamar pela misericórdia quando falhava, quando falhou. Então assim, o desejo: eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Essa precisa ser a sua oração, o seu pensamento e a sua prática, porque a casa do Senhor é a reunião da família de Deus, a casa de Deus cheia de pessoas, de almas transformadas, é a formosura do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o ser humano, a criatura de Deus, o ser humano, ele é a coroa da glória de Deus. Que possamos ter esse mesmo anseio de Davi em habitar na casa de Deus. Valorize a sua igreja, valorize. Somos falhos, somos humanos, não somos perfeitos, mas nós buscamos com muito amor, com muito cuidado, com muito zelo, fazer as coisas de Deus. Lembre-se, a Igreja Vida Plena não é um lugar só para frequentar, é uma família para permanecer.
aquele que permanecer até o fim será salvo. Glória a Deus, meus amados. Amém. Irmãos, nós preparamos esse estudo já há alguns dias atrás, uns tempos atrás. E muitos de vocês talvez vai falar, olha, mas essa palavra não é para mim, porque eu estou sempre na igreja, né? Você pode dizer assim, mas o Espírito Santo, ele está nos levando para esse tema, né? De darmos mais valor à igreja local. Então, se você já dá valor, valorize ainda mais, né? Que você não caia na tentação de cair em doutrinas de demônios, né? E se você está se sentindo fraco, precisa da ajuda do Senhor, o Senhor hoje dá a oportunidade para você restaurar a sua comunhão com a igreja local, né? O Senhor dá a oportunidade hoje para você ser mais grato aos seus pastores, aos seus líderes, aquelas pessoas que oram por você e que se preocupam com você. Então, que nós possamos hoje dar mais valor, né, aos nossos irmãos, né, às pessoas que se preocupam com a gente, né, que mandam uma mensagem lá no grupo. Aqueles irmãos, quando mandam boa tarde ali no grupo, irmãos, muitos devem achar chato, né? Tem gente que fala assim, eu não gosto de grupo de WhatsApp, mas o grupo da igreja ele é diferenciado, né? Por quê? Porque aquele irmão que deu boa tarde ali, porque ele está pensando nos irmãos, pensando na igreja, pensando na comunhão. Então a gente precisa sim interagir ali, e ali é lugar de você mandar bênção, né? De você abençoar, de você mandar um oi e você ter comunhão também. Amém? Então, que o Senhor, Hebreus 10, 25, antes de terminar, a gente gostaria de ler. Não deixemos de congregar, como tem sido o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. Então, você que está forte aí, encoraje os outros que não estão, né? Tem muitos irmãos que não estão podendo vir na igreja e às vezes nem entra aqui na célula, a gente fica preocupado, né? A gente fica muito preocupado, porque a gente fica feliz quando vê o nome aqui dos irmãos aparecendo aqui na live. Então, terminando esse estudo aqui, nós vamos mandar mensagem para alguns irmãos que nós não vimos aqui, né? E assim a nossa vida vai ser um encorajando o outro. Amém? E nós vamos sair desse estudo aqui valorizando mais a nossa igreja local, onde o Senhor nos plantou. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado, Deus, porque a sua palavra falou comigo. Amém. E tenho certeza que falou com os meus irmãos. Senhor, que se a partir de hoje, ó Deus, nós possamos dar mais valor àquilo que o Senhor tem nos dado, a nossa igreja local, a nossa família na fé, os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos irmãos, a comunhão que nós temos ali na casa do Senhor. Abençoa, Senhor, a cada família aqui representada, que estão participando dessa célula junto conosco. E aqueles que não estão, Senhor, ou estão desanimados ou abatidos por alguma circunstância, o Senhor venha fortalecer e o Senhor venha restaurar essa comunhão, Senhor Jesus, dessas vidas com a igreja local, com o Senhor, com o Teu Santo Espírito. Ó Deus, muito obrigada por essa noite, obrigada por esse estudo. Dá-nos uma boa noite de sono, que aquele que está fraco seja fortalecido, aquele que está triste seja, Senhor Jesus, revestido da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, ó Deus. Te damos graças e te louvamos, ó Deus, por esse privilégio de poder participar de mais um estudo de célula. Abençoa os nossos irmãos, ó Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados. Olha, um abraço, tipo abraço da irmã Marina para cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe. Um beijo a todos. Excelente noite. Fiquem com Deus. Shalom. Shalom.